Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Continuidade, né, de onde nós paramos. Não sei se vocês lembram, se fizeram as anotações, mas nas minhas anotações aqui, nós paramos, né, nós fomos pontuando, né? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, né? O que o livro, né, ou a carta de Paulo aos Efésios vinha ensinando, né? Então nós fizemos aquelas divisões, dividimos a carta em dois blocos, né, do capítulo 1 ao 3 e do 4 ao 6. Então, a aula passada, no finalzinho, nós falamos do segundo bloco, do capítulo 4 ao 6, e aí eu comecei a pontuar aqui, ó, vou fazer só uma recapitulação na narrativa, não é que eu vou comentar de novo, tá? Só pra gente dar aquela sequência lá. O ponto 1, os crentes são chamados a uma nova vida de pureza, né, e separação do mundo, ou seja, desse sistema corrompido, é o que esse segundo bloco vem trazendo, aí pontuando, a serem santos e irrepreensíveis diante de Deus, a esse ensinamento. O ponto 3, a crescerem para templo santo no Senhor. O ponto 4, andar como é digno da vocação com que eles foram chamados. Ponto 5, a serem varão, né, ou discípulos. É porque sempre é no termo masculino, né, varão, mas refere-se aos discípulos e discípulas de Cristo. Então, a serem discípulos maduros, a crescerem, né? E o ponto 6, que foi o último, a viverem em verdadeira justiça e santidade. Tanto é que eu li o capítulo 4, ali, não sei se vocês lembram, recordam, li o capítulo 4, onde ele vai dando diversas recomendações, né? Não se irem, os que roubavam não roubem mais, não se põe o sol sobre a vossa ira, não mintam uns aos outros. São comportamentos mesmo, né, nas relações. Paulo ele vai trazendo na prática o que seria essa nova vida, né, do discípulo de Cristo, que seria uma vida, que deve ser uma vida diferente daquelas pessoas que não professam Cristo. Então, naquele contexto, na cidade de Éfeso, como nós já aprendemos, uma cidade muito idólatra, muito pagã, né, com alto grau de corrupção moral, né? Então, assim, muita violência, muita prostituição. Havia o templo da deusa Diana, o templo de Afrodite, onde havia inclusive liturgias, né? Onde havia orgias, prostituição, como parte do culto, da liturgia do culto. Então, só para a gente entender qual era o contexto de tudo isso, e Paulo, então, para esses cristãos, ele agora diz, olha, vocês precisam viver de uma outra maneira, de uma outra forma, com outros comportamentos, a partir de um novo nascimento, a nova compreensão, né? Um novo entendimento. Não é só um comportamento pelo comportamento, mas vocês precisam crescer nesse entendimento. Se é que vocês nasceram de novo, se é que Cristo habita em vocês, né? Então ele vai falando, se nasceram de novo, se é um povo de Deus, então vocês precisam ser diferentes eticamente, moralmente, no comportamento, tá certo? O estilo de vida que de fato condiga com a natureza de Jesus. Então é por aí que Paulo vai conduzindo, né? Ou seja, como a igreja deve viver, que é esse segundo bloco do capítulo 4 ao 6. O primeiro foi como nós fomos resgatados por Deus. Não sei se vocês lembram disso, né? Foram os dois pontos principais aí, né? Capítulo 1 ao 3, como nós somos resgatados, redimidos por Deus. Como? Que forma, né? E o capítulo 4 ao 6, como esses redimidos devem viver. Então, só para a gente entender aí esses dois pontos principais e os subpontos, subtópicos que nós estamos tratando. Vou falar ainda do ponto 7, e aqui a gente começa a nossa aula de hoje. Ponto 7, Paulo, ele diz, né, nesse segundo bloco, para os cristãos andarem em amor e serem santos pela palavra. Então, eles devem andar em amor, né, devem ter o comportamento do amor mútuo,
da preocupação com o próximo, né, com o seu irmão, com as outras pessoas, e isso deve se dar através da palavra. Olha que coisa interessante, né? De eles estarem tendo contato, serem alimentados, transformados pela palavra, nutridos na nova vida em Cristo pela palavra. Vamos abrir aqui na carta aos Efésios, né, para a gente ir acompanhando em alguns textos aqui. Estou pontuando, falando, estou extraindo, lógico, né, da carta aos Efésios, mas vamos ver se a gente pesca um outro versículo aqui para estar confirmando essa minha fala, né, essa afirmação que eu estou falando, que Paulo estava trazendo esse ensino aqui. Então, se a gente continua no capítulo 5 aqui, ó, eu falei na aula passada até o capítulo 4, né, me parece, eu nem acabei, eu acho que o capítulo 4, talvez eu fui até o verso 28 ou 29. Então acho que vale a continuação da leitura, né? A partir do capítulo 4, verso de número 30. Vamos partir daqui de onde nós paramos e a gente vai vendo aqui, fazendo esse link, essa ligação com esses resumos que eu estou passando para vocês. Verso 30 do capítulo 4 de Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Percebam, amados, como ele vai dando recomendações, diretrizes, né, orientações, como que esses novos cristãos, essas pessoas que nasceram de novo, devem viver umas para com as outras. Então Paulo, ele vai dizer, vocês devem andar em amor, perdoando as ofensas, né? Ele fala dos relacionamentos aqui cotidiano. Continua, tá? A gente tem esse problema, entre aspas, problema, que muitas vezes os capítulos, né, os títulozinhos que aparecem em negrito, não tem? Entre os capítulos, né? Ou às vezes dentro do capítulo tem lá 2, 3 títulozinhos que aparecem em negrito. E às vezes quebra a sequência da fala, né? Da escrita aqui do autor. Então, por exemplo, o capítulo 15, não é que Paulo vai falar de outro assunto. Paulo está falando sobre o mesmo assunto. Tá bom? Então a gente continua aqui, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2. Andai em amor, ó, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Toda a prostituição, toda impureza, toda avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Eu vou pegar aqui uma versão, porque essas palavras aqui, elas são bem distantes, né? A gente não... Parvoíce, vocês sabem o que é parvoíce? Chocarrice, olha. O que ele queria dizer com essa parte de gritaria? Por quê? O que acontecia naquele período ali, naquela época, naquele contexto que ele fala isso para gente? Tudo bem, vamos lá. Na verdade, Paulo ele está falando de reações, mas não são as reações em si, né? Porque se Paulo estivesse preocupado apenas com o comportamento, Paulo estaria ensinando uma religião apenas de moralidade, de aparência, de exterioridade. Na verdade, Paulo está falando de comportamentos e de reações como um resultado de uma natureza. Então, assim, por que uma pessoa grita com a outra, né? Ela perdeu o controle, ela está irada, ela está ofendendo a outra pessoa. Então, por trás de um grito, né, você elevar a voz de uma pessoa, você está, na verdade, ofendendo ela, né, desconsiderando ela de alguma maneira, maltratando ela. E isso como resultado de um descontrole, de um egoísmo, né, de uma ira, de uma cólera. Então, Paulo está tratando da natureza, mas ele está fazendo isso de uma forma, mostrando a prática disso, né? Então, ó, como Jesus disse lá em Mateus, ele disse, se vocês não ouviram o que disseram os antigos, né, aquele que matar o seu irmão é réu de morte. E ele disse assim, não, mas calma aí, aquele que no seu coração se irá contra o seu irmão, né, se
onde nasce o ódio, ele já é alguém passível do fogo do inferno, a ser réu do juízo. Então o evangelho vai na raiz, na natureza das coisas, não é só no comportamento apenas. Então o que Paulo está fazendo aqui é demonstrando que a prática, ela deve ser uma prática que condiga com aqueles discípulos de Cristo que já nasceram de novo, que professam um Deus que é santo e que eles devem demonstrar isso na prática, né? Então Paulo está unindo aqui a natureza, o interior com o comportamento exterior, porque como disse Paulo também ao jovem pastor Tito, no capítulo 1, versículo 16 do livro de Tito, ele disse assim, olha, tem pessoas que confessam a Deus, né? Professam a Deus, falam de Deus, mas negam com as suas obras. É mais ou menos também o que Jesus disse em Mateus 15:8, né? Esse povo me honra com seus lábios, mas nega com as suas obras. Aliás, o seu coração está longe de mim, é o que Jesus disse, né? Me honram com os lábios e o coração está longe de mim. Então, é só para a gente entender, aqui são comportamentos pecaminosos mesmo. Você gritar, se irar, né? Então, eu vou pegar uma outra versão aqui, ó, só para a gente ver, irmã Ana Cláudia. Eu acho que aqui já vai dar para nós aí uma clareza bem maior do que lendo essa versão aqui, né? Minha, que é bem arcaica. Observem bem o que Deus faz. Capítulo 5. Estou relendo o capítulo 5, tá? Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar de si. Aliás, nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão, da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor. Nada de falar besteira, baixaria, né? Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. Ação de graça sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Verso 5, olha só. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus, de Cristo. Verso 6. Não se deixe levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com Ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Verso 8. Antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, vou ler até o 10, tá? Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim, condiz com a luz clara do dia. Falando em luz aqui, acho que eu estou no escuro, né? Calma aí, agora... Opa, agora melhorou, ó. Chegou a luz. Haja luz e houve luz. Não, estava aqui numa luzinha mais fraca. Então vamos lá. Fiquem firmes, procurem o que é bom, certo, verdadeiro, isso sim. Condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Olha só que versão que é muito mais clara, né? Algo muito mais próximo da gente. Então Paulo está falando, ande em amor, que é o ponto aqui, ó. Ande em amor pela palavra, é a palavra que nos ensina, que nos orienta, para a gente amar, e amar é a prática, né? A gente percebe, por exemplo, outro apóstolo, olha só, falando algo muito parecido, que é o apóstolo João, na sua primeira carta de João, capítulo de número 3, vamos lá? Só para a gente ver aqui, inclusive que o ensino, né, dos apóstolos, eles eram harmoniosos, né? Um não ensinava uma coisa diferente da outra. A Bíblia, ela não há contradições na Bíblia, né? Doutrinariamente falando, não há erros, é harmônica, é por isso que a gente fala que ela é inerrante e ela é infalível. Então, primeira a João, capítulo de número 3, o 4 também, tá? Vai falar sobre isso, o 5 vai falar também, toda a primeira epístola de João, né? As outras falam de outra forma, mas aqui é muito claro, ó, a partir do verso de número, eu acho que eu vou a partir do 9, para ser mais completo, a gente vai até o 18.
9 ao 18. 1 João, primeira carta, não é evangelho, tá? Primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 9. Olha só. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Não é que nunca peca, né? A ideia aqui é que não vive na prática como hábito de vida de pecado, tá? Essa é a ideia. Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. João aqui é bem direto, né? Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Quem ama viu a Deus e quem não ama não viu a Deus. Quem ama está na luz, quem não ama está em trevas. É filho do diabo, não tem meia conversa. O Joãozinho aqui, o apóstolo do amor, são essas palavras suaves, né? Se ama é de Deus, não ama é do diabo, ponto. É bem direto, né? Vamos lá, irmãos, verso de número 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aí ele vai falar, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ou seja, inveja, né? Ciúme. Verso 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem ama a seu irmão permanece, quem não ama o seu irmão, não ama, permanece na morte. Olha como João vai colocar o critério para quem nasceu de novo, o critério para quem é filho de Deus, o critério para quem está na luz e o critério para quem de fato é uma pessoa de Deus. Ama. Ponto final, irmãos. Não é porque o cara tem uma doutrina correta, não é porque ele agora não se dobra diante de uma imagem, não é porque agora ele é usado por Deus, né, que isso são evidências de que ele é de Deus. Não. Quem é de Deus ama. E quem não ama, não é de Deus. Esse é o critério master, né? Para usar uma palavra mais sofisticada, né? É o critério maior, né? O master. É o critério maior, tá certo, irmão? É o critério que não tem como a gente errar, não tem como a gente confundir, porque quem ama é de Deus e quem não ama não conhece a Deus, não é maduro em Deus, não desfruta da salvação. Quem não ama não tem a natureza de Cristo. Paulo está falando lá, lembram? Né? E olha João confirmando aqui, vamos continuar a leitura, verso 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Olha só, amados. Quem aborrece aqui é quem odeia, é quem não ama, é quem de fato maltrata. Ele é equivalente a um homicida, né? E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Olha como é sério. Todo mundo conhece João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todo mundo conhece, né, irmão? 3,16. Mas olha o 1 João 3,16. Conhecemos a caridade nisso, que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Verso 17, 18, ele vai falar como isso é na prática, irmãos. Coisa básica assim, ó. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar, lhe fechar o coração, trancar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É o que Paulo está ensinando lá. Vida de amor é a maior característica de um salvo. Olha como confirma o que o próprio Jesus disse lá em João, lá no Evangelho, no capítulo de número 13 e o verso número 35. Jesus disse também qual é o critério para que as pessoas olhem para nós e digam assim, esse povo é um povo de Deus. Jesus também colocou o mesmo critério. Aliás, os apóstolos aprenderam de Jesus, né? Que é o seguinte, o amor. Jesus disse assim, se vos amardes uns aos outros, os outros saberão que vocês são os meus discípulos. A marca, o crivo, a identidade, a natureza, o diferencial, irmãos, do povo de Deus é o amor, tá certo? É o amor que define quem é de Deus e quem não é de Deus, né? Então Jesus vai dizer, nisto vos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amaram uns aos outros. Então é o crivo que Jesus deixou lá. Então vamos voltar para Efésios, né? Para a gente dar continuidade aqui, tá? O ponto 8. Ponto 8, paramos no ponto 7. Ponto 8. Chamados a um novo modo de viver,
nos relacionamentos familiares e vocacionais. Aqui também eu quero estar caminhando com vocês no texto do capítulo 5, tá? Esse ponto 8 aqui, ele fala do capítulo 5, se estende até o 6, porque vai falar sobre como Paulo está falando agora, como viver, né, de um modo cristão nos relacionamentos. Que relacionamento ele está falando? Os relacionamentos familiares, conjugais, paterno e materno, nos relacionamentos sociais e profissionais. É o que Paulo vai dizer desde o capítulo 5. Eu vou pegar um texto do verso 17, tá bom? Até o capítulo 6 e versículo de número 9. Então, olha só, vamos lá. Nós vamos fazer a leitura e vamos perceber o que Paulo está falando aqui então. Vocês, discípulos de Cristo, aí da cidade de Éfeso, vocês precisam também terem relacionamentos, tá certo? Que sejam relacionamentos a partir de uma nova natureza, ou seja, a partir do amor com os familiares, então na família, na sociedade, né, no geral, e na profissão, nas atividades profissionais. Vamos ver aqui, né, essas três principais esferas de relacionamento que nós temos: família, sociedade no geral e nas atividades profissionais. Olha o que Paulo... Está vendo, irmãos, como a Bíblia ela é um livro de prática, é um livro que dá para ser aplicado na vida, em qualquer tempo, qualquer contexto, qualquer era, né? A Bíblia, Deus, né, através aqui do apóstolo Paulo, está propondo um estilo de vida diferente. E isso é aplicável, a gente diz que é exequível, aquilo que dá para você fazer, dá para executar, né? Palavrazinha enjoada, mas é essa, é exequível. Né? É isso que pode ser vivido, não é um negócio distante, não, é para hoje, para qualquer ser humano em qualquer época, porque são ensinamentos para a vida. Então vamos lá, capítulo 5, verso 17 em diante. Pelo que não sejais insensatos, olha como ele diz aqui, entendei qual seja a vontade do Senhor, né? Para os irmãos que estão em crise, tem irmão em crise, né? Ai meu Deus, eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Pronto, tá aqui, vai descobrir logo logo, vai vendo aí. Então... eu não sei o que Deus quer da minha vida. Calma, vamos ver aqui que o negócio é fácil de entender. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo vai mostrar. Só é possível viver dessa maneira cristã se for cheio do Espírito, irmãos. Tá certo? Não tem outra forma, não dá conta. Se nós não nos enchermos do Espírito de Deus, não teremos condição de assumirmos uma vida de qualidade que o Evangelho propõe. Já começa por aí. Então não é meu esforço, a minha vontade, o meu empenho. Aqui é uma vida cheia do Espírito Santo que vai proporcionar que eu viva com essa qualidade, né, espiritual, e que eu dê, não é que eu dê conta, mas que o Espírito Santo me dê recursos e me dê condições para me levar a uma vida dessa natureza. Então, vamos lá. Embriaga com vinho não, né? Porque vai ter contenda. Se encha do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Aí ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí Paulo vai falar sobre relacionamentos de submissões, né? Essa palavra não deve ser confundida com subserviência. A subserviência é onde um manda no outro, onde um se anula, né, e o outro oprime, onde um deixa de ter sua vez, sua voz, suas vontades, sua dignidade, e o outro assim esmaga. É aquela relação de opressão. Não é subserviência. Submissão vem de duas palavras, inclusive, né? Sub, corta, missão. Sub, embaixo. Missão é uma tarefa, está debaixo de uma tarefa. Cada um de nós temos as nossas tarefas, os nossos papéis nas relações. Não são de inferioridade nem de superioridade, que a gente vai ver, nenhuma delas aqui. E sim papéis definidos nessas relações. Né? A gente até corrige aqui com esse ensino a questão do homem, muitas vezes, o machismo, né? Pegar a mulher e tê-la como um objeto, né? E tê-la como uma pessoa inferior. A gente até pega essa ideia de que o patrão oprime o empregado, manda no empregado, que os pais
né? Podem oprimir o filho, abusar dos filhos psicologicamente, fisicamente. Então tudo isso aqui é corrigido, irmãos, tá certo? E esses comportamentos a gente vê entre cristãos, inclusive, né? E a gente aqui é tratado por Deus. Verso 21, sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Aí Paulo vai mostrar como se dá essa sujeição. Vamos lá. Porque aqui os pastores, os padres, o povo lá que enrosca um com o outro no casamento, né? Celebra o casamento, na cerimônia, eles falam da submissão apenas da mulher em relação ao marido, né? Mas vamos lá, porque Paulo vai falar de todo mundo, inclusive que o marido também tem que ser submisso à mulher, nessa ideia de tarefa. Ele tem uma tarefa, ele tem um papel, ele deve estar debaixo desse papel aqui, tá bom? Vós, mulheres, sujeitai-vos, né, a vosso marido como ao Senhor, da mesma forma que vocês se sujeitam ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas sujeitas a seu marido, não é? Então olha só, ele vai dar o exemplo. Como que a igreja está sujeita a Cristo? Com gratidão, com reconhecimento que Cristo é aquele que deu a sua vida pela igreja. Eu pergunto para as irmãs, as santas varoas de Deus que estão aqui, quem é a mulher que não ia se sujeitar a um homem que dá a sua vida por ela? Difícil, né? Não precisa nem esforço para fazer isso. Um homem que se entrega, um homem que se dedica, um homem que dedica a sua vida à sua esposa, né, irmão? Arrisca a sua vida. Uma mulher que tem um homem que se sacrifica, que se doa para ela, não tem nem esforço para essa mulher ser submissa a esse homem. Tanto reconhecimento e gratidão que se tem. Da forma que a igreja se relaciona com Jesus, a mulher também deve se relacionar com o marido, né? Só que, detalhe, vamos para o homem, cada um tem o seu papel. Não é unilateral, é relacionamento. Vós, maridos, verso 25, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou para ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Assim, da mesma maneira, devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua própria mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha só, então Paulo vai dizer, marido, essa mulher que vai se sujeitar a você, essa mulher que vai reconhecer, vai ser grata, vai te servir, você também deve amá-la. Como? Como Cristo amou a igreja, se dando por ela, sacrificando, dando a vida. Tem homem aí querendo matar a mulher, mas a Bíblia diz, dê a vida por ela. E aí como Jesus fez? Proveu para a igreja, né? Providenciou a salvação. O que Jesus fez e ainda faz? Direciona a mulher, guia. É o cabeça aqui no sentido, aquele que dá direção. Esse é o sentido, né? Não é que é o superior, o cara que manda, é o cabeçudo. O cabeça na igreja é o cara que, aliás, o cabeça, né, segundo a palavra de Deus, é aquele que dá direção, guia, tá certo? Provê, prevê, protege, guarda, direciona. Esse é o sentido, é o papel do marido na liderança da sua casa em relação à sua esposa. É nesse sentido, tá bom? E ele diz assim, porque ninguém saudavelmente vai maltratar o seu próprio corpo, né? Antes alimenta, cuida, ou seja, faça isso com a sua mulher, marido, não é certo? Olha que coisa interessante, porque nós somos membros uns dos outros. Ele até diz para considerar o matrimônio nessa perspectiva também de que um é irmão do outro e que nós fazemos parte de um mesmo corpo de Cristo. Então, por exemplo, se eu maltrato a minha mulher, eu estou maltratando um membro do corpo de Cristo e ofendendo o próprio Jesus. Veja bem, amados. A Paulo, em outra carta a Timóteo, ele vai chegar a dizer o seguinte: a mulher, o homem que não entende a sua mulher, porque a gente fala, né? Eu não entendo as mulheres, os homens não entendem a mulher, eu não entendo a minha mulher. Então, mas Paulo diz assim: compreenda, viva com entendimento, desafio teu, né?
desafio do homem compreender o universo feminino. É recíproco. Mas olha como Paulo, ele pega aí a gente, os homens, né, nesses pontos aqui. Viva com entendimento, porque senão as nossas orações serão impedidas diante de Deus, irmãos. Veja só a que ponto Paulo coloca, né, o não relacionamento adequado no matrimônio, onde as nossas orações serão impedidas diante de Deus se eu, como homem, maltrato a minha mulher. Veja bem, olha o ponto aqui, né? Vamos no verso 31. Paulo vai falar: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Paulo faz a mesma coisa que Jesus faz lá nos evangelhos. Ele vai lá na criação de Deus. Quando perguntam para Jesus: e aí, Senhor, como que vai ser esse negócio aí de o homem recasar, casar de novo e tal? E no céu? Contaram uma história lá, assim, hollywoodiana, que a mulher teve 7 maridos. É uma viúva negra do caramba, né? 7 morreram. Aí disse: e no céu? Vai ser de quem essa mulher se ela ficou com 7 aqui? Aí Jesus pega lá no começo, né, o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? É o casamento monogâmico, insolúvel, heterossexual. São esses 3 pontos no mínimo que tem. Há os acidentes da vida, que a gente pode até discutir, mas nós estamos falando do padrão de Deus, tá certo? Não daquilo que a gente tenta corrigir aí pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Há os descaminhos, os acidentes, e aí a gente tem que se virar, e as consequências elas são evidentes, né? Quando a gente não segue um padrão de Deus e uma vontade de Deus. Fato, quem passou por isso sabe muito bem a dificuldade de você ter um relacionamento, romper e ter outro relacionamento, né? Ainda mais se deixou filhos aí nessa relação, isso pro resto da vida vai ter as suas implicações. É muito complicado. Então vamos lá, ele fala sobre isso: ambos serão uma só carne. Aí ele diz, olha que coisa curiosa, verso 32: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Ele fala do matrimônio, mas envolve essa relação de Cristo e igreja, né? Verso 33: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então ele primeiro tratou aqui sobre a relação conjugal. Capítulo 6, ele vai falar da relação de pai e mãe, né? Paternal e maternal. Então, capítulo 6: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, como isso é justo. Então, vai falar: filhos, vocês precisam ter o papel de vocês na relação da família, né? Verso 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ele evoca também uma promessa e um trecho lá do Antigo Testamento para que um dos 10 mandamentos lá, né? Honra teu pai e tua mãe. Então, filhos, a submissão é você honrar os pais de vocês. Isso vai, inclusive, favorecer que você viva uma vida de qualidade até longa. Só que vai falar para os pais também, ó. Qual é o papel dos pais? Os pais também são submissos aos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Veja só, eu acho interessante aqui, irmãos, porque Paulo está falando: pais, não provoque a ira dos filhos de vocês, não coloquem regras excessivas nesses meninos a ponto deles desmaiarem, desanimarem. Sabe aqueles pais rígidos, insensíveis, chatos, desmedidos, que não sabem entender, né, o filho e tal? Porque pensa em pais que são chatos quando eles olham para os filhos ou querem tratar as crianças e os adolescentes querendo que eles tenham uma maturidade de adulto, né? Querem assassinar, matar, destruir esse período tão sublime que é a infância e a transição para a juventude, que nós chamamos de adolescência. Não entende, não tem a maturidade de entender o filho, né? Ir trabalhando e levando a maturidade, mas entendendo, às vezes colocar regras excessivas. Eu me lembrei, eu acho que eu já contei para vocês essa ilustração, rapidinho. Ó, 1 minutinho cai aqui a ligação, vocês entram de novo aí, tá? Pra gente ter pelo menos uns 15 minutos aí, tá bom? Então daqui a pouco cai a ligação, mesmo link, entre rapidinho aí, tá? Vá lá na cantina rapidinho e venha, volte. Mas rapidinho a ilustração aqui, deixa eu ver, tem 1 minutinho, acho que eu consigo falar. Um pai tinha 2 filhos pequenos e tal, de manhã acordava, esses meninos tinham que estar penteado, arrumado, engomado, tudo prontinho, dente escovado, aquela coisa toda para ir para a escola. E o pai passava assim para dar uma revista, era um negócio militar, né?
e tal. E um dia, os dois assim, enfileirados e tal, e o pai passou, olhou, aí disse assim, senhor, eu posso falar? Aí o pai disse, pode sim, número 2, que era o menino, número 2, tinha o número 1, número 2. Número 2, pode falar. Eu peço permissão para ir para outra companhia. Não aguentava mais, irmão, aquele negócio lá, rígido. Queria mudar de companhia, né, o soldado. Ai, meu Deus, e o texto vai dizer aqui então essa submissão, tá? Eu vou derrubar aqui essa ligação para não ficar falando e cair no meio da fala aqui. Posso? Vou aqui encerrar e vocês já entram aí na sequência.